A minha apresentação é sobre a luta para manter a cultura brasileira viva nos Estados Unidos, focando especificamente em como passar a língua de herança para os filhos nascidos no estrangeiro. Para começar, nós vamos primeiro perguntar por que passar essa língua adiante? O que isso traz de bom para as crianças? Para responder essa questão, eu visitei um blog chamado Filhos Bilíngues, criado pela advogada Claudia Storvik, que mora na Inglaterra. Ela criou esse blog para ajudar outros pais que criam filhos brasileiros em países estrangeiros. O blog dela é muito legal e útil, inclui vários artigos sobre alfabetização, vídeos e recursos para quem precisa de ajuda no processo de ensinar os filhos a falar em português. Ela postou um vídeo muito legal que explica muito bem os motivos por qual devemos ensinar nossos filhos a ler e escrever em português. Esse é o vídeo. Agora que sabemos dos benefícios que a criança tem quando aprende mais de uma língua, vamos analisar as maneiras na qual a alfabetização de uma criança bilíngue em português pode ser feita. Vamos começar pela Cláudia. Como ela fez para ensinar as crianças dela? A Cláudia explica no blog dela que antes de uma criança aprender a ler e escrever em qualquer outra língua, ela precisa primeiro saber falar a língua. Através de pesquisas, ela então decidiu que o melhor para a filha dela era alfabetizar primeiro em inglês e depois em português. Depois de ter aprendido inglês, a filha dela sempre teve muito contato com português, mas sempre de maneiras descontraídas, sem muita pressão. Depois que a filha dela já tinha desenvolvido o português bastante em casa, ela frequentou uma escolinha de português que foi administrada pela própria Cláudia. No blog da Cláudia, ela também inclui uma lista de dicas para pais que querem ensinar os filhos a língua portuguesa. Essas dicas são: mantenha a naturalidade. Isso é, não ficar forçando a criança a falar português. Crie um ambiente onde todos os membros da família possam conversar e trocar ideias. Veja as crianças como fonte de inspiração. O que ela quis dizer com isso é encontrar o que as crianças gostam, por quais assuntos elas se interessam e conversar sobre essas coisas para desenvolver melhor o vocabulário. Estimule a formação de uma comunidade, demonstre interesse pela leitura e pela beleza da linguagem, que é muito importante sempre ter livros em casa em português. Evite usar as crianças como intérpretes dos mais velhos e procure manter laços com sua família brasileira, que também é muito importante. Agora vamos ver como outros pais fizeram para alfabetizar seus filhos bilíngues em português. Letícia, ich bin 9 Jahre alt und kann 2 Sprachen. Ich kann Portugiesisch
universo de Letícia, a vida tem 2 idiomas. O quarto dela poderia facilmente ser confundido com o de uma criança no Brasil. Filha de uma brasileira e um alemão, Letícia aprendeu português desde o berço com a mãe. E é Letícia mesmo quem conta sobre o processo de aprendizagem. Foi difícil? No começo, claro, né? Mas a minha mãe me ajudou, toda a família ajudou, sempre falar um pouquinho. E aí eu tô conseguindo bom. Também ainda tem alguns erros, mas tá dando. O futuro dela parece promissor. Crianças são mesmo esponjinhas e absorvem conhecimento rápido. Então fique atento se ainda sobrou alguma dúvida. Primeiro de tudo, decida. Você quer educar seu filho em uma única língua ou em 2? Em qual idioma você vai falar com ele? Para a criança não se confundir, é super importante que você, se é a mãe e fala português com teu filho, você só fale português com teu filho. Ou seja, cada adulto fala um idioma só com o filho. Seja persistente. Muitas vezes, a criança, rodeada por outro idioma, não vai ter vontade nenhuma de falar em português com a mãe. Muito amor, com muito carinho, você pergunta outra vez pro teu filho, desculpa, o que você falou? Ou então, fala no idioma da mamãe não tá entendendo o que você tá falando. Como que estimular a criança para que ele responda no idioma que você quer que a criança responda? É sempre bom ler livros, assistir filmes, ouvir músicas nas 2 línguas. A criança vai entender. O fato de uma criança estar exposta a um segundo idioma propicia o aprendizado da leitura, propicia um melhor estímulo em todos os sentidos da criança. As crianças bilíngues tendem a ter um nível maior que as crianças monolíngues, ou seja, existe uma capacidade intelectual maior nas crianças bilíngues que nas crianças monolíngues. Eu aprendi a ler e escrever em português através de um programa bilíngue, mas, infelizmente, eles quase não existem mais em escolas públicas. Uma solução é procurar escolinhas de português para crianças. A Cláudia tem uma página de recursos no blog dela, dedicada somente para ajudar pais não só da Inglaterra, mas do mundo todo, a encontrar esses tipos de organizações que ensinam a língua portuguesa para crianças. Uma dessas escolas é chamada Brasil Ahead, localizada em Nova York. A última questão que vamos explorar é: mas a alfabetização em 2 línguas não deixa a criança confusa? Isso não confunde elas? Para encerrar a minha apresentação, escolhi mostrar um vídeo de um garotinho muito fofo chamado Yuri. Ele é o filho da pessoa responsável por criar o curso de português na Brasil Ahead, e ele mesmo explica o que ele acha de aprender a língua portuguesa morando fora do Brasil. E onde você nasceu? Eu nasci lá em Nova York. É? Então você é americano? Sou. E os seus pais? O meu pai é de Israel e a pessoa que está fazendo essa programação, a minha mãe, é do Brasil. Ah, então e que língua que você fala em casa? Com meu pai eu falo hebraico e com essa programação da Globo eu falo português. Ah, e diz uma coisa pra gente, você acha difícil falar uma língua com a sua mãe e outra língua com seu pai? Agora, já que eu acostumei a fazer isso, assim, a falar uma língua com a minha mãe e uma língua com meu pai, então acho que já tá meio fácil. Tá fácil. E desde quando você fala hebraico e português? Desde bebezinho. E na escola, inglês, né? É. Tá, e vem cá, fala pra gente uma coisa. Você acha difícil, assim, quando tá o seu pai e a sua mãe juntos, na mesma sala, e você tem que falar com os dois ao mesmo tempo em 2 línguas diferentes? O que acontece na sua cabeça? Na minha cabeça, eu tô sentindo... Quer dizer, a minha mãe e o meu pai falam inglês quando eles estão conversando junto. Então, quando eu quero falar uma coisa pra minha mãe e o meu pai,
na minha cabeça eu quero falar inglês, mas aí, na verdade, eu não falo. E por que você não fala inglês? Porque não é a língua que a minha mãe fala. O que você gostaria de falar para os amiguinhos, né, para as crianças que acham assim que português não é importante e acham assim que não é tão interessante aprender português? O que você falaria para eles? Eu vou falar que é uma coisa meio maneira depois que você começa assim, meio assim já saber a língua assim toda e você já consegue falar, porque se você fala inglês, ótimo, você já pode falar com todas as pessoas que falam inglês. Mas se você fala português também, você pode falar com mais pessoas. Entendi.